Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos um pouquinho para frente por problemas técnicos aqui da minha ponta, mas aqui estamos. Hoje é dia 24 de maio e a conversa de hoje é uma conversa sobre a situação do Brasil agora e o que a gente encontra pela frente com a pandemia. Eu queria trazer vocês um pouco para onde a minha cabeça está e o que vai ser preocupante por aqui. Lá no dia 16, 17 de março, quando saiu aquele estudo do Imperial College, fazendo as projeções sobre a pandemia, estudo que já foi bastante modificado, que já teve que admitir uma série de outras mudanças, eu vou dizer algumas delas aqui, teve uma coisa que me marcou muito em especial. Até lá, a China estava em lockdown, estava com todo mundo trancado em Wuhan. Alguns países estavam ameaçando fechar ou estavam fechados, como foi o caso da Itália, que foi por aqueles dias mais ou menos que começou a fechar, como foi o caso da Espanha. E o que o estudo falava basicamente é que temos um número muito grande de vidas em risco e que isso demandava, para essas vidas não continuarem em risco, isso demandava que as pessoas entrassem em isolamento com uma série de medidas muito fortes de trancar as pessoas em casa. O ponto todo era, não dá para a gente deixar a doença seguir o curso natural dela. E foi muito perturbador ler isso. Foi muito complicado ler esse estudo, porque erros podem vir, margem de erro, especialmente para modelagem, sempre é grande, ainda mais no começo de um problema em que a gente ainda não tinha todos os parâmetros muito claros, mas margem de erro geralmente não é de uma casa decimal ou mais. Então, a conclusão principal que eu levei daquele estudo naquela época foi: ou nós mudamos as nossas vidas, ou nós vamos perder muitas vidas e elas vão mudar quer a gente queira, quer não. Então foi uma espécie de luto no período, de entender que não dava mais para levar aquela vida, que em pouco tempo a nossa vida ia mudar por um motivo ou por outro. Então eu lembro de conversar com a Paloma, minha companheira, e falar: olha, a nossa vida vai mudar em algumas semanas, de um jeito ou de outro, por um motivo ou por outro. E bom, tive a live, né? A gente teve essa conversa toda de lá para cá. De lá para cá algumas coisas mudaram e ficaram mais claras. Por exemplo, o que na nossa vida precisa mudar. Então, semana passada saiu o estudo da Alemanha mostrando quanto cada medida de isolamento que a Alemanha adotou funcionou para diminuir o número de casos no país. Fechar grandes aglomerações, como jogos, reduziu o número de casos diários de 30% para 12%, mas ainda não parou a epidemia. Fechar escolas e creches e mandar essas crianças para casa reduziu o contato entre as pessoas, reduziu o número de novos casos de 12% para 2%, mas ainda não parou com a pandemia, não parou com o surto. 2% ainda é um crescimento, mas é um crescimento mais lento. E colocar o distanciamento obrigatório, fechar o comércio e mandar as pessoas para casa, ainda que não em tranca-rua ou lockdown obrigatório, aí sim conseguiu na Alemanha contribuir para a diminuição de casos para menos 3%. Então todo dia declinar um pouquinho o número de casos. Trago o caso da Alemanha aqui porque é um estudo muito grande, muito completo, e é o país que mais está testando e acompanhando as pessoas junto com a Coreia do Sul. Isso para mostrar que com todas essas medidas a redução é precária. Ela é de menos 3%, quer dizer que os casos caem um pouco por dia. E qualquer vacilo nisso faz com que os casos aumentem. Então a gente já sabe agora como a nossa vida mudou e o que mais tem que mudar. Só que aqui no Brasil nós não estamos atendendo essa demanda de mudança. Nós adotamos algumas medidas por lei, mas a situação no país vai complicada. Essa semana aqui, até hoje, e eu vou dar números que já estão desatualizados com toda certeza, nós passamos de 350 mil casos e de 22.500 mortes, o que colocou o Brasil como o segundo país em número de casos no mundo, atrás só dos Estados Unidos, junto com Rússia, Espanha, Itália e outros países, e nos colocou em segundo país também como casos e mortes diárias em crescimento, enquanto os outros países estão em declínio. Então nos comparar com os países europeus é meio complicado, porque o número de casos deles é próximo do nosso, mas eles já passaram pela pandemia e estão saindo dela. Ou melhor, estão conseguindo controlar ela. Nós ainda estamos subindo. Então os nossos números de casos ainda vão ser muito maiores do que isso. E eu não falo de casos e mortes aqui porque eu quero olhar para o pior lado da coisa. Tá? As pessoas às vezes se queixam que eu não falo, por exemplo, de quantos são os recuperados. E tem um motivo muito simples para isso. Porque eu não quero viver no país que vai ter 148 milhões de recuperados. Porque ter 148 milhões de recuperados implica em 1 milhão de pessoas que nós perdemos. Eu quero viver no país que tem alguns milhares de casos.
Por isso que eu olho para casos. Mas estamos seguindo outra tendência, estamos crescendo muito e, como eu disse, ao contrário dos outros países ao redor, nós estamos em franco crescimento. Talvez a Rússia esteja crescendo tanto, mas mesmo a Rússia e os Estados Unidos já fizeram milhões de testes, beirando os 10 milhões no caso da Rússia, passados de 10 milhões no caso dos Estados Unidos. O Brasil não testou isso. Só que o nosso cenário parece um cenário planejado, parece um cenário consciente, porque nós vimos isso acontecer com esses outros países, nós sabemos o que está acontecendo lá fora e o que nós temos que seguir. Acabei de citar um estudo aqui que a gente pode muito bem adotar para fazer a realidade do país. Então eu quero entender um pouco isso, eu quero entender por que o Brasil segue por esse rumo, apesar de ter esses exemplos fora, onde o nosso rumo leva, que influências que a gente tem aqui, e como prever o presente já é difícil, prever o futuro é muito mais, é legal trazer alguém que conhece muito bem o presente e o passado. Por isso que eu convidei o professor Leandro Carnal aqui. Ele é historiador, ele é doutor pela USP e escritor, tem uma série de livros, foi professor de História Social, se eu não me engano, na Unicamp, peço para ele me corrigir se eu falei isso errado, por 25 anos, para dizer alguns livros dele, O Inferno Somos Nós, Crer ou Não Crer, O Dilema do Porco Espinho e, mais recente, o Viver a que se Destina, que é um livro dele com o filósofo Cortella. Tá? Então, muito obrigado pela presença ilustríssima aqui, professor. Fico muito feliz que a gente pode conversar. Obrigado pelo seu tempo. E queria começar conversando um pouquinho sobre isso. Assim, eu vi uma entrevista recente que me explica um pouco o que está acontecendo no Brasil, por que o país segue pensando em reabrir enquanto a epidemia segue crescendo aqui. E eu queria muito entender se esse é o caso mesmo. E que exemplo que isso dá? Foi um empresário falando o seguinte: o pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média ou classe média alta. O desafio é que o Brasil é um país com muita comunidade, muita favela, o que acaba dificultando o processo todo. E esse tipo de declaração me dá a impressão de que, bom, se a situação se resolveu entre a classe média alta, o problema passou. Nem acho que foi a implicação ou que a pessoa quis deixar implícito ali, mas me preocupa um pouco essa mentalidade. Só que é o que está acontecendo. Os ricos estão com os casos contidos, a gente não ouve mais falar do Einstein, mas a gente ouve falar do SUS ficando lotado e por aí vai. Uma vez que o problema se resolve entre quem tem mais dinheiro, ele deixa de ser um problema por aqui? Bem, é uma questão muito complexa, eu agradeço, Atlas, essa chance. Nós debatemos já junto a uma repórter, tive o privilégio de ver sua histórica presença no Roda Viva. Obrigado. Hoje, curiosamente, um seguidor meu mandou uma mensagem um pouco agressiva, dizendo que eu ia falar com você, e me disse assim: ele é uma Cassandra, vive profetizando a tragédia. E eu escrevi ao meu seguidor, lembrando a ele como historiador, para quem não lembra da Guerra de Troia, Cassandra era uma mulher que falava que tudo ia dar errado, só que deu errado. Cassandra estava certa. Cassandra sabia que Troia estaria condenada, só que ela estava condenada pelo deus Apolo a que ninguém acreditasse nela. O que me remete, então, nesse papel e ao que você disse, primeiro é claro, os formadores de opinião no Brasil, eles historicamente, eles regem um país a partir de uma realidade muito limitada a um universo social e cultural, que são os produtores de artigos, os consumidores de jornal, e aquelas pessoas que de fato vivem em um mundo distinto talvez de outros mundos. Tem uma certa síndrome de Massada, aquela fortaleza israelense judaica que sobreviveu e lutou contra o Império Romano sozinho. O mundo está desabando, mas nós estamos bem. Isso é tradicional no Brasil. Eu tento buscar em maior profundidade coisas como um conceito de pulsão de morte, que sai de um texto de 1920 de Freud, um conceito complexo, é o texto que, além do princípio do prazer, que talvez seja o texto mais ambíguo dele. Esse conceito alemão de Todestrieb, ele é interessante porque ele fala desse jogo entre Eros e Thanatos, entre amor e morte, esse diálogo que é muito curioso. E os adolescentes, as crianças e as pessoas imaturas, elas têm dificuldade em lidar com o real. Elas têm dificuldade em lidar com o medo, em dizer que estão com medo. Então, uma maneira de eu lidar com a angústia é negar a existência do problema. Então, essa é uma maneira infantil de eu lidar com a angústia. É um tipo de pulsão de morte. Já que eu não posso enfrentar,
mas eu sei que é verdade, então eu vou negar que existe essa verdade. Esse irracionalismo, ele é típico de um certo tipo de atitude infantil diante do medo. Pessoas racionais e equilibradas evitam as duas atitudes que são terríveis numa crise. A primeira é o negacionismo e a segunda é a histeria. Claro. Quem nega e quem entra em histeria perde o controle da situação. As pessoas adultas, maduras, racionais, equilibradas, elas sabem, estamos enfrentando um problema, o problema é muito grave, o problema está se agravando, e à medida que se agrava, dentro desse jogo de morte, Eros e Thanatos, as pessoas reagem com mais festas, mais passeatas, com mais protestos, naquele jogo que é muito curioso entre a bolsa e a vida, que o Lacan uma vez disse que é uma falsa questão, porque quem opta pela bolsa quando o ladrão lhe assalta, perde ambos, perde a vida e a bolsa, porque assassinado o ladrão vai levar a bolsa. Então, quem me diz, como escreveu um grande amigo meu, Caligares, em artigo recente na Folha, analisando esse dilema do Jacques Lacan, quem diz que temos que preservar a bolsa está entregando a vida dos outros. Ou seja, eu quero que os outros entreguem a vida para que a minha bolsa seja preservada. O principal e maior valor é a vida. Né? Eu vi uma meme que eu adorei, ou um meme, não sei nem o gênero, da população lá em Pompeia em agosto de 79, o Vesúvio explodindo, e as pessoas dizendo, e a economia, como é que vai ficar? Se a última coisa que você pensa quando o vulcão está explodindo e devastando 3 cidades, Herculano, Pompeia e Estábia, e agora o fluxo de azeite aqui do Golfo de Nápoles para Roma, quem é que vai restaurá-lo? Quando o Titanic está afundando, eu duvido que alguém pensou, pobre companhia marítima, perdeu um navio desse porte. Isso. É claro que a economia é fundamental, mas eu acho que muitas vezes nesse debate está um governo, ou elementos de um governo, já que o governo está dividido entre executivo, estadual, e federal e municipais, entre a não capacidade de preservar a vida e a incapacidade de manter a bolsa ativa. Então é melhor você criar cortinas de fumaça que vão fazer com que as pessoas achem que alguém está do lado do verdadeiro valor, que é o crescimento do PIB, enquanto que outros estão de lado de valores ruins. Não há economia depois da morte. É importante lembrar esse dado que não precisa um historiador vir falar, né? Depois que se morre, o crescimento econômico é nulo, a não ser da indústria funerária, claro. Aliás, obrigado. Já são 2 respostas para outras coisas que eu tinha para perguntar aqui. Uma delas era justamente por que esse meme do caixão vira uma resposta em passeata ou nas pessoas protestando como se fosse um deboche mesmo, né? Mas acho que essa mistura entre negar e debochar da situação para tentar transformá-la em algo palpável, né? Porque É terrível, né? Mas tem culturas que lidam com a morte de uma forma diferente. Onde eu fiz parte do meu doutorado no México, por exemplo, o Dia dos Mortos mostra em piqueniques nos cemitérios, presentes de caveiras de açúcar para as crianças, que a morte como algo totalmente negativo não é universal. Mas diante do medo da morte, esse sim é bastante universal, uma das maneiras de eu fazer isso é o humor. Por isso são famosas piadas de velório. É uma maneira de você lidar com a sua angústia. Então, retirar daquele contexto em que se tenta dar uma dignidade pomposa e hierárquica ao enterro lá na África, de uma outra tradição cultural, e trazê-la para cá, essa alegria da morte é muito curiosa. Nós vamos lembrar o seguinte, usar a morte como emblema, inclusive no chapéu, nos anéis e no próprio uniforme, isso foi próprio da SS e da Gestapo. Quando você coloca a morte ante si, os escudos romanos tinham a medusa, a figura que petrifica diante da morte. A couraça de couro dos imperadores, como Augusto Prima Porta, tem a figura da morte, da medusa, que petrifica. Eu colocar a morte diante de mim, ou ironizar a morte, é uma maneira de dizer, eu estou morrendo de medo. Mas eu quero parecer mais viril, eu quero parecer... Então eu vou rir da morte. Preocupar-se com a morte é coisa de mulher, de gente fraca, de gente emotiva. Vai morrer um monte de gente, mas isso não é tão relevante. É uma maneira desesperada, irracional e pouco inteligente de lidar com um problema, já que o vírus não é alguém que leva muito em conta a argumentação, apenas atos concretos que sejam tomados por governos e por pessoas. Né?
É, parece um sintoma mesmo, né, de um comportamento de tentar manter uma situação que é insustentável, então para que ela se sustente, vamos tentar sumir com o que é o problema que causou isso tudo, né? Uhum. E sobre a economia também, eu queria puxar um pouquinho mais essa conversa, porque é outra coisa que está me deixando bastante impressionado com o que é a prioridade, né? O que vem adiante. Então, nos Estados Unidos eu já tinha visto isso, que alguns médicos estavam tendo redução de salário porque hospitais lá deixaram de ter um modelo de negócio funcional, porque ninguém mais dá entrada em hospital para fazer plástica, para fazer as cirurgias eletivas, para fazer Uhum. tratamentos que são optativos, né? E aí recentemente teve um deputado dando uma entrevista, ele foi ex-ministro da Saúde e ele falou que o isolamento aqui no Brasil estava prejudicando os hospitais porque tinha acabado com as cirurgias eletivas e tinha acabado com os acidentes de trânsito. Então, sem acidentes de trânsito, ninguém mais dá entrada em hospital e os hospitais estão tomando um prejuízo. Eu entendo os hospitais, tudo bem, mas é uma colocação que me parece como se, ao invés do hospital me servir e me atender, seja lá o problema que eu tenho, Covid ou um acidente de carro, qualquer outra coisa, eu tenho que sofrer o acidente para que o hospital possa funcionar e ter um modelo de negócio dele em pé. Né? Então, quem serve quem nisso? Desde quando a gente começou a trocar e colocar como se a economia precisasse ser servida de pessoas e não servir as pessoas, sabe? O juramento de Hipócrates que os médicos fazem não inclui nada sobre tratar de alguém caso tenha dinheiro ou na hipótese de estar amparado por um rico plano de saúde. Nem Hipócrates de Cos pensou nisso, nem o Conselho Federal de Medicina atualmente inclui essa questão. Atender a um doente é uma obrigação. Os médicos estão sobrecarregados. A medicina é a área mais sobrecarregada, enfermeiros, auxiliares, até o pessoal de limpeza hoje se pronunciou nos jornais, Sim, sim. vivem medos muito grandes nos hospitais. Eu entendo todo o estresse para isso, porque realmente nós, professores, estamos dando aula via internet. Então, Uhum. nós temos um privilégio muito grande nesse momento. Mas esse é um momento, de novo, em que o esforço coletivo vai ser dentro de valores, que é uma parte estudada pela filosofia, em axiologia, dentro de valores, o grande valor que nós temos é o valor da vida. Se você o perder, você não tem nenhum outro. Nós temos que nos juntar de alguma forma, iniciativa privada e pública, para dar o amparo financeiro a médicos e hospitais. Não adianta dizer faça-se a justiça e desapareça o mundo, né? Os hospitais têm que ser viáveis. Um hospital privado não retira seu dinheiro das nuvens, ele retira dinheiro de amparo público e retira dinheiro dos seus pacientes. Só que, diante do risco da vida, nós precisamos fazer todo o nosso esforço para isso, todo o nosso esforço concentrado, como sempre foi no passado, para que a gente tenha atenção máxima a essa questão. Mas em toda epidemia é quase que repetitivo, né? Aqui em São Paulo, em 1918, o Teatro Municipal, inaugurado havia pouco, né, em 1911, foi o último a suspender as óperas, quando a epidemia já estava Eu não em sabia. pleno, foi o último, porque os outros teatros menores e os cinemas que existiam, poucos já tinham suspendido, o Teatro Municipal foi o que mais resistiu. Aquele que, sendo ligado ao poder público municipal, deveria ter sido o exemplo, Uhum. mas parece que essa noção de real, ela nasce também de um outro problema, é que em uma crise militar, você deve ouvir estrategistas militares. Em um debate gramatical, você deve ouvir professores de português. Em uma crise de saúde, você deve ouvir especialistas em vírus, em microbiologia, médicos, infectologistas. É lógico, não vai se chamar um especialista em arte barroca para tratar de uma crise de vírus. Então é preciso ouvir especialistas, é preciso dizer isso. A média da população, por formação, e eu me incluo nessa média, como diz meu amigo Drauzio Varela, entram no consultório dele dizendo que estão com dor no baço e apontam para o lado oposto ao do baço. Quer dizer,
Nós não temos formação em biologia. As pessoas não sabem que antibiótico não vai funcionar para isso, por exemplo. Elas sequer distinguem o que é um medicamento contra bactéria e contra vírus. Elas sequer distinguem o básico da classificação, porque é natural, não é uma reclamação. Eu também não entendo nada de nada. Nós estamos aqui falando sobre minha função de historiador. E isso eu tenho que ouvir aos especialistas. E os especialistas têm um consenso. É claro que tem vozes discordantes. Até hoje, as vozes são discordantes. Quer dizer, elas continuam discordando, mas a totalidade da maioria absoluta dos médicos especialistas do mundo defendem isolamento, o mais radical possível, para salvar o maior número de vidas. Todos que puderem ficar em casa devem ficar. E as pessoas debatem como se fosse opinião. Isso não é o seu gosto por baunilha ou chantilly. Não é um gosto pessoal, não é um gosto pessoal. Às vezes eu tenho raiva porque eu fui testemunha aqui do meu prédio de uma festa em outro prédio, eu pensei, liberdade é um grande valor. Então, as pessoas que dão uma festa durante a pandemia, elas deveriam poder dar a festa, desde que assinassem um documento dizendo, em caso de infecção, serão trancadas, como na epidemia de 1665-66 em Londres, serão trancados, vamos escrever uma frase religiosa na porta e passar comida debaixo da porta. Porque essa pessoa que não obedece vai lotar a UTI, vai ficar com respirador, e aquela coitada que foi obrigada a ir trabalhar, porque recolhia lixo, porque entregava comida nas casas, essa que lutou para não ficar contaminada, vai ser punida por aquele imbecil que decidiu dar uma festa em plena epidemia. Comemorando o quê? Comemorando absolutamente o quê? Parece aquele papel da banda de música, a banda orquestral do Titanic, que continuou tocando enquanto o navio afundava. Parece que é para dar um fundo musical para a morte avançar, né? É assustadora essa pulsão de morte. É um pouco infantil. Eu sempre entendo um pouco mais, eram bem jovens as pessoas que estavam dando a festa. Eu sempre acho que você tem direito à imbecilidade na juventude, vai perdendo esse direito. O que não pode é carregar ela, né? E nem aprimorá-la, e não levá-la para cargos de poder, acima de tudo. Né? Isso é o mais importante. Né? Um ponto bem importante, alguns pontos, aliás, sobre isso que eu queria fazer. Quando eu vim aqui falar sobre isolamento, hoje eu abri, né, a conversa falando sobre isso, eu estou fazendo justamente isso. Olha, temos um estudo feito na Alemanha, publicado na revista Science, que acompanhou não sei quantos mil testes, que determina quais são as porcentagens que cada medida de isolamento contribui. Se você discorda disso, excelente. Mas não adianta você... seu estudo. Apresente seu estudo, né? Exato. Porque essa é a questão, Átila, é um argumento. A diferença entre opinião e argumento é que a opinião é subjetiva, é sua. Você gosta dos filmes do Rossellini, você odeia a música do Queen. Isso é uma opinião. E é o seu direito, livre, democrático. Agora, argumento... A água ferve a 100 graus centígrados ao nível do oceano. Se você discorda disso, apresente qual foi sua experiência, com qual água e com qual termômetro, com o qual você pode derrubar essa questão. A ciência cresce porque, exatamente como Galileu contestou parte do modelo aristotélico, porque são feitas experiências e se nota que o paradigma científico anterior está datado. Não? E esse paradigma livro que todos nós lemos na faculdade, A Estrutura das Revoluções Científicas, já bem debatida hoje, esse paradigma muda por uma série de motivos, não? Mas não pode ser a sua opinião. Que opinião eu, Leandro, historiador, posso ter sobre infecção por vírus? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, nesse caso, eu falo muito da história das infecções, mas quando eu falo fique em casa, não é uma opinião minha, é o estudo de especialistas. Agora, você não concorda com os especialistas? Isso é de uma arrogância tão infantil, ela é tão infantil que só pode ser uma questão mal resolvida com a autoridade. Não? Algo relacionado ao que se chamava de masculinidade tóxica ou de falta de projeção com a autoridade do pai, mas é uma questão psíquica grave que você deve tratar via internet com um profissional. Você deve Mantendo tratar a distância, isso, por favor. mantendo a distância social. Literalmente. Átila, você deveria fazer um debate com quem nega. Não está aberto a debate isso. Não é uma disputa de opiniões e quem tem o melhor argumento. Tem esse estudo, ele mostra isso. Você discorda? Apresente um estudo equivalente numa revista equivalente.
Sem dúvida, Atila, é porque nós dizemos em história que às vezes não tem o outro lado. É? Não tem o lado de quem defende o extermínio de judeus na Segunda Guerra. Eu não posso debater com o nazista. Vamos ouvir a opinião do nazista. Talvez ele tenha argumentos para justificar 6 milhões de assassinatos que eu não tenho. Bom, ele não tem e eu não posso ouvir isso. Esse é um paradoxo do Popper sobre como dar voz a quem quer destruir sua voz. Eu não tenho o outro lado em alguns casos. Eu não posso ouvir as razões do pedófilo. Eu não posso dizer, é pedófilo. Agora vamos ver, mas será que aquela criança não lhe irritou e você quis abusar dela? Não, a pedofilia é um crime, é uma coisa hedionda. Eu posso entendê-la psiquiatricamente, mas eu não posso debater com o pedófilo. Mas me diga aí, você tem a sua versão? Então, é isso. Eu não tenho o argumento do estuprador. Eu não tenho o argumento contrário ao argumento dominante da medicina contemporânea. Eu não posso defender ventosas e sanguessugas hoje para acabar com isso, porque não é esse o paradigma científico, não? Não é esse. Não adianta botar bacias de água, como se fazia para cólera, botar bacias de água nos pés da cama para que os miasmas do solo não subam pela cama, porque a teoria dos miasmas já foi vencida. Eu não posso debater com alguém que defende miasmas ou teoria dos humores, por exemplo, fulano é biliático, fulano... eu não posso debater isso, porque isso não é ciência. Agora, eu posso debater seu gosto sobre Clarice Lispector. Eu posso debater se o voto é distrital misto, proporcional. Isso eu posso debater, porque há bons argumentos que favorecem uma e outra opinião. Agora, nem tudo tem o outro lado. Nazista não tem outro lado. Estuprador não tem outro lado, né? Gente que é a favor da morte não tem o outro lado. Eles são assassinos da vida alheia. Não são nem suicidas, porque o suicídio em filosofia é defendido por gente como estoico, que acha que você tem direito a ser seu próprio libertador, como diz Sêneca. Mas eu não posso matar. Isso não é defendido por ninguém. Então, se você acha que não tem uma epidemia, perfeito, vá para a UTI e abrace as pessoas. Morra feliz na sua crença. Né? Vá lá abraçar, vá fazer trabalho voluntário no setor infeccioso do hospital sem máscara, para mostrar sua ousadia, sua coragem, né? Destrua a sua vida, mas você não pode destruir a dos outros, né? Você não pode submeter os outros ao risco, né? Esse é que é o problema. Né? Não, e graças ao juramento hipocrático e ao caráter de quem trabalha com saúde, as pessoas que estavam lá em público ouvindo gritaria na cara, os enfermeiros e as enfermeiras que estavam ouvindo gente gritando com eles, vão ter que atender essas mesmas pessoas no hospital sem reclamar. Né? Então, tem um buzinaço na frente do hospital. Sim, e ao contrário do Átila, que pode ficar indignado e não querer saber sobre isso, os profissionais de saúde vão ter que atender essas pessoas depois. E vão atender elas, porque salvam vidas, porque juraram salvar vidas. E só lembrando, Átila, que buzinar diante de hospital é contra a lei. Existe um regulamento de trânsito que torna grave você buzinar diante de hospitais. Então, muito cuidado. Se você está protestando para que a lei não seja cumprida, isso é muito problemático. Não? A buzina está prevista no Código de Trânsito e ela não inclui posicionamento sanitário. Não está no Código de Trânsito que você, em caso de discordância com posicionamento de isolamento, buzine. Não existe. Então, é de novo infantilidade. Eu entendo historicamente, eu não justifico. Os brasileiros nunca confiaram no governo, sempre foram adeptos de teorias de conspiração. Se alguém diz que tem que tomar tal remédio, todo mundo diz não, não é esse remédio. Né? Alguns me perguntam sobre as coisas, pergunte aos especialistas. Na parte técnica, pergunte a um especialista. É muito assustador. Eu fiquei muito impressionado com o país que eu amo ao ver tanta gente defender a morte em nome do CPF ou do CNPJ, defender a morte. Não, realmente é como você dizer assim, não vamos desmontar os campos de concentração, porque senão a indústria de Zyklon B vai à falência. Não vamos demolir Auschwitz. O que vão fazer os empresários do Zyklon B? E essa ferrovia toda que nós fizemos? E essa ferrovia e toda essa indústria, por exemplo, de armas que está associada aos campos de concentração, o que nós vamos fazer com elas? As fábricas de munição que o Speer fez no final da guerra, o que nós vamos fazer com elas? Então, mais uma vez, vida é o valor maior. É claro que nós temos que pensar em emprego,
nós temos que pensar em campanhas decisivas. Eu estou envolvido com o movimento Mães da Favela. Nós precisamos de campanhas de solidariedade, né? Mas eu me sinto culpado, porque eu acho que a universidade, que se caracteriza pela inteligência, ela se tornou ininteligível. Ela não conseguiu se comunicar. Então eu vejo tão importante trabalho de canais como o seu, que começam a falar aquilo que os professores universitários tradicionais não fizeram na mesma proporção. E eu acho que em parte é nossa culpa que tanta idiotice, como o nazismo ser de esquerda, como não ter existido o golpe em 64 e nem repressão, tanta imbecilidade só prosperou porque a gente continuou lá na universidade pregando o cristianismo para padres, né, para convertidos. E nós tínhamos que ter ido até as aldeias falar para os pagãos, não, com sim. mais clareza, Incômodo, coisa que né? não fizemos. Incômodo, mas faz falta. Uhum. Só tem esse papel aqui no Brasil de estar comunicando isso justamente porque não tem essas figuras públicas e essas pessoas falando. Né? O ideal seria ter alguém amparado, com profissionais, atuantes, para poder comunicar números, riscos e tudo que a gente está falando aqui. Né? Isso, em parte, vem desse buraco mesmo de comunicação de grandes órgãos como as universidades mesmo. Estão sendo um pouco caros, né? E nós deveríamos ter feito mais. Eu tenho me dedicado à ideia de que em artigos de jornal, em palestras, na televisão, a gente deve, dentro da nossa área, da nossa limitação, começar a fazer as pessoas pensarem nesse mundo que segundo o conceito do Max Weber, um sociólogo alemão falecido em 1920, é um mundo desencantado. Uhum. É um mundo que não está encantado. Então, eu preciso debater remédios clinicamente comprovados com placebo, duplo cego, grupo de observação, anos, às vezes, de observação para um remédio. Quando eu acelero esse processo por interesse do laboratório ou por pressão política, o resultado começou no fim dos anos 50 na Alemanha, é a famosa talidomida. Sim. Quando eu acelero esse processo científico, que infelizmente é lento, fazer uma cultura de bactéria, é lento esse processo, fazer uma vacina, aplicar primeiro, teoricamente, depois em animais, depois... É muito complicado, não? E para vírus mutante, então, você sabe melhor do que eu, nós estamos lutando com a gripe aqui desde a pré-história. Então, sim. Sim. É isso, mas é lento. Agora, ânimo, 200 anos de vacina, vencemos a varíola, uma doença. Ainda sobre a talidomida, eu acho que tem um ponto bem importante aí, porque é lento, mas uma vez que se mostra os efeitos colaterais, não existe mais dois lados. Né? Não tem mais alguém indo na TV falando, não, vejam, talidomida causa o que causa, mas se a pessoa tomou por livre consentimento, se ela combinou com o médico, nós deixamos ela tomar. Né? Uma vez que isso se estabelece, tem um caminho a ser seguido. Né? A gente não deixa para as pessoas escolherem depois se elas acreditam ou não nessa versão dos fatos. Né? Agora, se estivesse em debate no Brasil, alguém diria, estão nascendo pessoas com má formação, mas e o laboratório, como é que ele vai viver esse prejuízo, agora que ele investiu tanto num remédio contra enjoos, na gravidez, né? O que vão fazer com os empregos no laboratório, né? Vão ficar umas pessoas defeituosas, mas isso faz parte. Bom, queria saber sempre qual é a lógica de você incluir a destruição do humano em uma possibilidade de uma planilha Excel, né? Uhum. Qual é a lógica disso, né? Agora, estudar o conceito de desencantamento do mundo é fascinante, porque Weber o pensou para a Europa e eu estou pensando para o Brasil. Tá? Como é complicado desencantar o mundo e fazer as pessoas terem atitudes racionais. Uma amiga bastante esclarecida, muito ilustrada, culta, muito mais do que eu, me disse, você não sabe se esse vírus foi feito em laboratório ou se ele é zoonótico, se ele é de origem natural, animal. E eu disse, bom, se alguém está lhe apontando uma arma na rua, não importa se ela foi feita na impressora 3D ou se foi importada, você vai morrer igual. Se esse vírus é um plano chinês para dominar o mundo, destruindo todos os seus clientes, o que eu acho fascinante, né? A China decidiu dominar o mundo destruindo todos os seus clientes. Exatamente. Né? A China querendo dominar o mundo onde não tenha ninguém. Então, tanto faz, eu estou lidando com um vírus que está matando. Então, se ele veio de um laboratório, se é uma praga dada por Deus, se é concebido a partir de um pangolim que namorou um morcego e voou até um chinês, isso é irrelevante para o fato que o vírus existe, né?
Então, num segundo momento, eu vou debater isso. Não fica aquela advertência que os budistas fazem. Um sermão do Buda, ele diz que um rei foi envenenado por uma flecha, o médico correu para salvá-lo e o rei perguntou: de que casta o senhor é? Logo em seguida que o médico explicou: em qual universidade? O senhor segue medicina ayurvédica ou segue? E o médico ficou explicando até que o rei morreu. Então, não é um momento para debates sobre a origem do vírus. Depois, para que a gente aprenda como Fundamental. combatê-lo, isso é fundamental. A genética de uma pandemia, ela é fundamental. Nesse momento, se o vírus nasceu num laboratório do Tatuapé, em São Paulo, na China, ou foi concebido na Ilha da Trindade, ele continua matando pessoas, né? Tanto faz. E ainda sobre o comércio, eu acho que falta um pouco da extrapolação, assim. Eu vi uma discussão recente com a dona de uma pousada falando: não, nós entendemos o problema, nós fechamos, estamos respeitando a quarentena e tudo. Só que parece que não ocorre para a pessoa que tudo mudou. Que ela podia estar aberta. Assim, Uhum, a atitude correta é fechar, mas se ela tivesse aberta, não teria cliente da mesma forma. uhum. Né? O pessoal fala: não, eu vou abrir o comércio no shopping, eu vou fazer essas coisas e vamos retomar. Mas uma vez que você abre o comércio, não tem clientes. Porque os seus funcionários estão com risco de perder emprego e os seus consumidores também. Né? E os consumidores de todo mundo. Quer dizer, isso é um problema coletivo. Não é como se tivéssemos indo em cada comércio e falando: não, tem que fechar porque eu quero prejudicar você com esse vírus fabricado para você ter prejuízo. Se você voltar a abrir, vai dar tudo certo. De novo, é uma atitude que é compreensível historicamente no Brasil. Soluções sociais amplas e coletivas são difíceis. Sérgio Buarque de Holanda definiu em 36 que nós brasileiros, no livro Raiz do Brasil, somos cordiais, não no sentido de doces. Nós somos cordiais no sentido de passionais. Como nós temos um Estado cronicamente independente, a conta dessa má condição sanitária do Brasil, especialmente no item fundamental, que é o saneamento público, essa conta é muito antiga. Ela não é do atual governo nem do passado. Essa conta vem de Tomé de Souza em diante, pelo menos nosso primeiro governador-geral. Então tem coisas antigas, tem coisas muito tradicionais que têm que ser feitas, mas nós sempre desconfiamos de ações coletivas. Eu acho que outros países submetidos ou a desgraças naturais, como o Japão, ou a guerras no seu território, como França e Alemanha, eles se acostumaram a medidas de contenção mesmo em regimes democráticos. Sim. Por exemplo, talões de racionamento na Inglaterra duraram até a década de 50. Por exemplo, a restrição a produtos, durante a Segunda Guerra, o nylon, o alumínio, a penicilina, tão recente, eles foram limitados, porque era tudo por esforço de guerra e as pessoas aceitavam que as mulheres não teriam meias de nylon, que os carros não teriam combustível, seria gasogênio com sorte, ou seja, você se acostuma à contenção no meio da guerra. Uhum. Né? Admitindo que é um problema coletivo que demanda isso, né? Então, com a Luftwaffe bombardeando Londres depois de 1941 em diante, 40, fim de 40, ninguém vai dizer assim: e o meu mercado? Como é que eu vou fechá-lo só porque tem um bombardeio aéreo destruindo Londres? Né? Porque ali fica uma coisa evidente. Mas nós nos acostumamos a desconfiar do governo. Nós nos acostumamos a desconfiar. E já é difícil nos países democráticos que eu acompanho mais, onde há muita crítica. Eu tenho assistido a televisão alemã, espanhola e italiana, tem muita crítica Claro, claro. às medidas. Já é difícil na democracia. Imagina um exército como o brasileiro, que o general diz abre, o capitão diz fecha, e o sargento diz abre ou fecha de acordo com a sua vontade. É difícil para que esse exército tenha uma estratégia, né? Porque a população, se ouvisse apenas uma voz, já teria problemas. Imagina ouvindo vozes discordantes, em que um acha que o outro é idiota e todos estão com falta de coordenação de esforço. É muito complicado. Realmente, né? Eu queria aproveitar um pouquinho para perguntar sobre esse padrão brasileiro, assim, que é uma coisa que de fato me parece muito diferente de qualquer outro lugar, assim. Tirando um pouco os Estados Unidos, por causa do que o Trump defende por lá, mas a maioria dos outros países estão lidando com a questão de possíveis tratamentos como uma experiência em andamento. Né? Temos vários hospitais, cada um deles testa alguma coisa. Se isso funciona, a gente adota. Se não funcionar, descartaremos.
E alguns, inclusive, suspenderam testes. A Suécia suspendeu o teste com cloroquina, por exemplo, porque detectaram problemas cardíacos nos pacientes por lá. Falaram, aqui não vale a pena continuar testando. Sendo que é um país que assumiu que vai seguir perdendo vidas para manter as escolas abertas, como a gente já falou em várias outras lives aqui. Aqui no Brasil, me parece que nós vemos um possível tratamento como uma saída milagrosa. Como se não é um tratamento desinteressado para ver se isso vai ajudar vidas. Se tivermos esse tratamento, abre-se tudo, todo mundo toma e temos essa cura que elimina a necessidade de termos que trabalhar por isso, de termos que nos salvar, né? Me soa um pouco como nós vemos até candidatos a presidente desde sempre, não falo de eleições recentes só, como se elegendo uma pessoa, um herói, esse herói fosse curar todos os males do país, né? Como se a gente não tivesse que trabalhar para conquistar alguma coisa. Quando a pandemia demanda que a gente fique em casa, faça o isolamento, faça um sacrifício econômico, faça um sacrifício social, deixe de ver os entes queridos. Quer dizer, todo mundo não, muitos países estão aceitando esse esforço coletivo, enquanto aqui a gente ainda caça esse milagre que vai fazer a situação sumir e de repente, mês que vem, o Brasil não é mais o segundo país de casos porque está todo mundo curado com essa nova terapia. Tem precedente essa nossa busca por um milagre que resolve tudo sem demandar trabalho? O milagre é um pensamento instintivo, eu vou dizer isso como da área de humanas e não da área de estudo cerebral, interpretar que o comportamento humano é guiado pelas partes racionais do cérebro que podem distinguir causa e efeito, é conhecer pouco o cérebro humano. Então, essas partes que as crianças não têm e por isso são inimputáveis, esses setores cerebrais que distinguem claramente causa e efeito, que distinguem bem do mal, ação de reação, elas também convivem com partes reptilianas, impulsivas, dominantes, que tentam esse pensamento piramidal que a gente chama de uma repetição eterna, de um moto perpétuo. Então, é parte da espécie humana que nós tenhamos, por exemplo, para dar um exemplo típico de guerra, que em caso de pavor, medo, agonia extrema, o soldado da trincheira sai da trincheira e vai ao encontro do inimigo. Isso é tão frequente na grande guerra, nas grandes batalhas, que mostra um cérebro que manda você correr como se fosse o avestruz que na lenda enterra a cabeça para não ver o perigo. É uma maneira de você lidar com o estresse que não é racional. E às vezes nessa irracionalidade está um pouco da espécie humana. No penúltimo dia de maio de 1453, quando Constantinopla já está sendo invadida pelas tropas turcas do Império dos Turcos Seljúcidas, a população bizantina se reúne na praça em frente à Santa Sofia e fica ali esperando que Deus mandasse um exército de anjos, que na última hora salvaria a cidade. Bom, mas nós estamos em maio de 1453. Nós estamos em uma cidade particularmente mística, ainda que falante de grego e tradicional da filosofia grega. Então, nós temos que lembrar que a massa da população ainda acha, por exemplo, que é o frio que dá, por exemplo, doença na garganta. É o frio, então se você está gripado não pode ter picolé, porque é o frio que provoca o vírus. Nós temos gente que em 2020 diz que vacina não funciona, o que eu acho a coisa mais grave para se dizer quando você é pai de família, né? Que você acredite que a Terra é plana, eu acho, como eu disse já nas entrevistas anteriores, eu acho isso como um panda dourado, um unicórnio lilás, eu acho uma coisa divertida, mas negar vacina de poliomielite para um filho devia ser perda da guarda imediata e criminalização. Você tem direito a não tomar vacina e morrer infectado, mas não eu ainda discordo filhos, até dessa. Porque quem não toma vacina ainda corre o risco de passar para outras pessoas. Eu encaro verdade. Quem não se vacina como alguém que resolve dirigir bêbado. Não é um problema só seu. Talvez devêssemos indicar uma ilha, uma grande ilha que a gente pudesse conduzir terraplanistas e inimigos da vacina e deixá-los lá todos protegidos de si e da gente para isso. Mas o pensamento mágico ele é constante. Em Portugal, que nos formou, em agosto de 1578, o rei Dom Sebastião morreu, solteiro, sem filhos. E Portugal passou a esperar a volta de um rei que restauraria a glória de Portugal. A independência de Portugal foi perdida 2 anos depois. E o sebastianismo aparece no movimento de Canudos, em 1897, no interior do Brasil, quando Antônio Conselheiro prometia a volta de Dom Sebastião. Bem, esse milenarismo sebastianismo é parte da nossa cultura. O Brasil está mal,
Quem vai nos salvar? Tancredo Neves. É. Não, 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 é a eleição direta. O Brasil vai ser salvo por um homem firme. Vai ser Collor. Não, não, ele vai ser salvo por um homem do povo. Vai ser Lula. Não, não, ele vai ser salvo por um homem que põe o Brasil acima de tudo. Vai ser Bolsonaro. Essa esperança em Dom Sebastião, ela é a mostra do nosso subdesenvolvimento político, que supõe que a redenção possa existir de forma mágica, ou que o Brasil vai dar um salto que não passe pela reformulação da educação. Sim. Então, Sim. essa redenção que retira o meu eu como protagonista, ou como eu brinco em palestras, tira o meu esfíncter da reta, ela é uma característica tradicional para nós, que é deixar de ser protagonista. E isto é muito interessante, quer dizer, aquilo que você pode perguntar aqui onde eu moro, em São Paulo, por que o trânsito em São Paulo é difícil? Pergunte aos caminhoneiros, são os carros particulares. Pergunte aos carros, são as motos e os caminhões. Pergunte aos ônibus, esse bando de gente desocupada, já que só eles estão trabalhando. Pergunte ao pedestre, são todos os veículos. Ninguém dirige mal ou é agressivo. Ninguém se inclui nesse problema. Então, esse sebastianismo ele é danoso porque a cada eleição aumenta a decepção das pessoas. Mas o pensamento mágico, eu estudo bastante, o pensamento mágico, ele é extraordinário, porque ele é autorreferente, né? Ele é autorreferente. Então, esse é o drama do pensamento mágico. Eu faço um pedido, amarro a fita do Bonfim, a fita arrebenta, eu pego septicemia, porque aquela fita está podre, o pedido não é atendido, eu amarro outra fita do Bonfim. Então, isso é muito interessante, porque ele é autorreferente, o pensamento mágico, né? As pessoas colocam roupa branca todo Réveillon, colocaram nesse Réveillon, 2019 e 20, enfrentaram um dos anos mais tumultuados da sua existência, e no final do ano vão colocar de novo, porque o branco atrai paz para o ano que está entrando. Elas não fazem esse teste mínimo, lá sei eu, como Darwin, de ver o bico dos tentilhões na ilha, para ver se os pássaros de uma ilha para outra, esse teste mínimo de observação entre causa e efeito. Então, isso vai continuar, isso é próprio de uma formação escolar deficitária. Isso é falta de estímulo a um debate científico, isso é falta de divulgação de ciência e, acima de tudo, com a internet democrática ou parcialmente democrática, que nem todos os brasileiros têm acesso a computadores e à internet, isso é também fruto de difusão de imbecis que agora tem seu púlpito na internet, né? Porque antes a condição... O imbecil, ele tinha que ter mais trabalho. Se ele fosse publicar um livro, ele precisaria de um editor, ele precisaria escrever. Não, agora tem o Enter. Tem o Enter. E antes o imbecil só ia encontrar pessoas sãs ao redor, né? Hoje eles se juntam. Exatamente. Aquela velha história do grande Nelson Rodrigues, né? Um imbecil numa rua do Rio de Janeiro, está lá tímido, porque os imbecis têm muito medo, e um dia passa um outro imbecil, ele fala, mas tem outro? E de repente começam a chegar outros e eles percebem que são maioria. E agora é isso, quer dizer, sempre houve imbecis, alguns muito letrados, mas sempre houve imbecis. Mas agora, assim, nos anos para cá, eu diria de 15 a 20 anos para cá, eu digo para alguém que eu pesquiso o tema da Inquisição há 35 anos, que eu já publiquei tantos livros sobre Inquisição, que eu estudei tantos processos, e a pessoa me diz, mas isso é sua opinião. É de matar, né? É de matar. Porque, de novo, como você diz, a pessoa não contrapõe um argumento. Ela contrapõe o que ela viu na internet. Mas eu li na internet que a Inquisição não foi assim. Não? Então, realmente é complicado. É complicado, mas eu sou um otimista inveterado. Eu lido com jovens e eu acho que eu estou sempre pensando que o futuro pode ser melhor. Eu repito isso, que é um processo de neurolinguística para me convencer de que o futuro eu amarro a fitinha de novo, né? É Pavlov misturado com behaviorismo. Eu acredito que repetindo as coisas possam melhorar, que é também pensamento mágico. Mas justamente buscando o que não repetir. E falando com as pessoas mais novas agora que não tiveram contato com isso. Eu tive algum contato pela história da ciência e confesso que me apavora. Para pegar uma declaração de fevereiro desse ano, a gente pode escolher outros momentos da história e outras figuras de liderança, mas nós ouvimos
da liderança brasileira que, ainda em fevereiro, que o HIV é uma despesa para todo mundo, que tratar alguém com HIV é uma despesa para o Brasil, que o Brasil não devia carregar. E depois de ter sido criticado por isso, ainda falou que o problema é que o aidético é oneroso. E aqui eu estou usando, abre aspas, o aidético é oneroso, fecha aspas. Né? Eu trouxe essa frase aqui porque eu sei o que faz um aidético ser oneroso. Porque se você não dá para a pessoa que tem HIV condições dela ser testada, ser tratada, ser atendida em hospitais, se ela entra em imunodeficiência, ela vai sofrer muito mais e ela vai gerar uma despesa muito maior, sim, porque você não tratou ela. Mas o melhor que a gente faz não é falar que as pessoas que têm HIV são um problema, mas sim reconhecer essas pessoas e dar condições delas serem tratadas para que elas não precisem ser internadas numa UTI. Mas esse tipo de fala, esse tipo de pensamento para mim é um pouco mais problemático, que é o que a gente vê extrapolado agora com a Covid. Por exemplo, são só os idosos que estão ficando doentes. São só as pessoas do grupo de risco. De repente, você ter uma pré-condição deixou de ser pré-condição e virou sentença de morte. Porque você escolheu ter diabetes, você escolheu ter pressão alta, você escolheu ter essa condição e agora se você morrer de Covid, sinto muito. Mas é porque você tem essa pré-condição, porque todo mundo que é saudável vai pegar Covid e vai sair bem. Né? O mais recente agora é a obesidade. Nós descobrimos que pessoas obesas sofrem muito mais com a Covid. Eu já vi manifestações de pessoas ignorantes falando, mas são só os gordos, qual que é o problema? Quem mandou comer demais? Né? Esse desprezo por doentes ou por certos grupos como idosos, como os mais vulneráveis ou como portadores de HIV ou qualquer outra coisa, ele tem precedente e onde isso leva? Você vai dizendo isso, meu semblante vai ficando triste, porque seja nas democracias, mas principalmente nas ditaduras, todo o processo de eugenia, todo o processo de tentar controlar uma população para que ela seja apenas saudável, toda a formulação de um admirável mundo novo, como no romance do Huxley, ela é uma distopia, porque para produzir uma raça pura, que sejam de pessoas magras, não fumantes, não portadoras de HIV, sem Down, religiosas, heterossexuais, pontuais, loiras de olho azul, o custo humano dessa eugenia, ele é extraordinário e é historicamente muito pesado. Nem as democracias escapam disso, né? Os Estados Unidos, que em 1932 era uma democracia problemática porque o racismo era institucional no Sul, Estados Unidos fez uma experiência no Alabama com negros com sífilis. Essa experiência se estendeu por quase 40 anos. Ela já chegou a um período da história em que a penicilina já era eficaz contra a sífilis, e essa penicilina foi negada para dezenas, aliás, centenas de negros, porque eles queriam ver a evolução da doença até sífilis terciária. Isso foi denunciado em 1972. Sim. A experiência do Alabama era uma experiência trágica feita durante uma democracia problemática porque oficialmente racista no Sul. Então, a primeira vítima dos nazistas não foram judeus. A primeira vítima política foram comunistas, mas a primeira vítima antes dos comunistas foram as pessoas com Down, que os nazistas fizeram propaganda de que pessoas dotadas do que se chamava na época de cretinismo, imbecilidade, etc., eram consumidores dos recursos da Alemanha. Enquanto o trabalhador alemão vivia sem dinheiro, esses débeis mentais, se dizia a propaganda dos grandes membros do partido como Goebbels, estão ocupando o recurso, então vamos matá-los. Eles foram mortos por CO2. Quer dizer, ainda se escolhe um tipo de morte asfixiante terrível. Depois se parou com isso por um motivo industrial. Para fazer CO2 tinha que acionar descargas de caminhões e a gasolina estava escassa na Alemanha. Então, toda justificativa eugênica, vamos
Afastar os idosos oneram a Previdência e são o grupo de risco. Mas vamos afastar os diabéticos, porque inclusive a tendência à diabetes vai aumentar se os diabéticos tiverem filhos, né? Então vamos afastar os diabéticos, vamos afastar os portadores de HIV, afinal são uma minoria na população. É verdade, morre mais gente por outras doenças do que hoje, felizmente com o programa brasileiro, morre menos. Só que nós fomos afastando, não sobra ninguém, não sobra ninguém, porque de fato, quem está com o peso perfeito, pratica atividade física, come apenas brócolis no vapor com água mineral exposto ao luar, e apenas coisas assim, realmente é pouquíssima gente. Então vamos suspender os impostos. Por que que eu devo dar em dinheiro para que o governo sustente creche se eu não tenho filhos? Se você tem filhos, o problema é seu. Não deve ter USP, Unicamp ou federais, porque se eu não tenho filhos, para que vai ter esse tipo de universidade para os seus filhos? Vamos suspender tudo que eu pago de imposto para tudo, porque se eu tenho plano de saúde, para que ter SUS? Quando a realidade demonstrou que o SUS, filho de um artigo felicíssimo da Constituição de 88, é o que nos separa da barbárie hoje. O SUS nos separa da barbárie. Um antigo ministro da Saúde, eu nunca sei se essa semana é o antepenúltimo ou o penúltimo, eu perdi um pouco a conta, entrou no poder falando mal do SUS. Eis que, no meio da crise, já estava com o jaleco do SUS, porque ele viu o que o SUS representa no Brasil. Ele viu o que... Então, toda vez que eu relativizo a vida humana, toda vez que eu digo que tem um grupo que não merece viver por ser judeu, ou gordo, ou gay, ou diabético, ou obeso, ou velho, eu introduzo algo muito perigoso que vai se voltar contra toda a sociedade. O resultado do sonho e do delírio nazista não foi a derrota dos nazistas, foi a destruição de toda a Alemanha. A Alemanha estava arrasada em 45 porque um bando de loucos encontrou outro bando de loucos que disse que um grupo não merecia viver. E isso conduziu à guerra. Então, isso destrói o país. A única chance da gente ser humano é a gente entender que a vida humana vale a pena de qualquer jeito, inclusive a dos políticos. Eu sou tão radical nessa defesa que eu defendo a sobrevivência humana dos políticos. Então, que no fundo os políticos também são seres humanos, todos, todos. Posso não gostar deles, mas nada me dá o direito de relativizar a vida. E o motivo para matar alguém ou para não ajudar alguém, ele só aumenta. Então essas eugenias, mesmo em democracias, e vamos tocar mais fundo na ferida, democracias estáveis na Europa, absolutamente claras, democráticas, como Alemanha, Inglaterra e França, não se preocupam tanto que os experimentos farmacêuticos sejam feitos na África e que depois esses remédios sejam reexportados para a Europa já seguros, depois de tantas experiências denunciadas por tanta gente, feitas em populações do terceiro mundo. Então, mesmo uma democracia muito boa com os seus cidadãos, ela relativiza a vida de outros cidadãos. Então, todos esses episódios, eu comecei com a talidomida, podia ser a Baía de Minamata no Japão e a ideia do mercúrio, poderia ser... Tudo isso é um pensamento anti-humanístico que destrói um país. Todo projeto político tem que ser de salvação de todas as pessoas ou do maior número possível. Mesmo que eu não consiga salvar todos, como eu não consigo. Em nenhuma crise eu consigo salvar todos, mas o maior número possível. Cada pessoa que morre, independente da idade, do peso, é uma derrota para todos nós brasileiros, né? Não é, nós estamos numa arca, gente. Não importa o tipo de animal. Se o cupim furar o chão da arca, a gente afunda. Vai junto com Noé e com todos os bichos, né? Sim, tem bicho que eu não gosto. Tem uns animais nessa arca que eu tenho uma resistência a eles, mas eles também têm direito à vida, como você, como eu. É muito complicado, né? É muito complicado. É que você fala isso, isso me dá uma tristeza quase estrutural, que alguém em 2020, indiretamente, defenda a eugenia que os imbecis dos nazistas defenderam na década de 30. Isso é... E que curiosamente termina na asfixia, né? Sempre, sempre. E inclusive na destruição do país. E tal como a atual doença, né? Todos vamos morrer, gente, mas morrer sem ar é uma das mortes mais angustiantes. Que é isso, né? Morrer sem ar, né? Eu tive uma mãe com enfisema pulmonar. É uma das coisas mais angustiantes que a gente pode supor.
Perfeito, perfeito. E só para deixar muito claro para todo mundo, salvar vidas também envolve manter uma economia saudável e funcional. Não tem ninguém aqui falando joga-se tudo pela janela em nome de qualquer coisa, né? Só que tem que ser esse balanço justamente para a gente trabalhar para o ser humano, né? É. Isso para a área de humanas e principalmente sobre a questão do valor da vida, isso é problema. Toda relativização de vida. Fulano é um criminoso, deve morrer. Fulano é um marginal, deve morrer. Fulano é pobre, não é tão dramático. Fulano é velho. Ela é o início de uma infecção. E essa infecção não é controlada só naquele grupo, não? Só naquele grupo. Então a gente tem que reprimir, inclusive, a nossa vontade de que alguns líderes morram. Nós temos que reprimir, inclusive, isso. Eu já vi gente desejando a doença para algumas famílias famosas no Brasil. Não, nem para eles. Nem para eles se pode desejar doença ou morte. Todos são humanos. No fundo, bem no fundo, são humanos. E todos têm que ser salvos, o máximo possível de vidas nesse momento. Então não tem ou, não tem conjunção alternativa, não tem ou. Não é a bolsa ou a vida, é sempre a vida. Porque se não houver vida, você não precisa da bolsa, né? Isso é mais ou menos lógico, a escolha de Lacan. Não? Escolham a bolsa ou a bolsa de valores. Exatamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Tem alguma consideração para quem veio até aqui? Acho que termina num ponto bem sério, que é esse mesmo, né? Qual é a escolha de futuro que a gente quer? Seguir por esse caminho é um caminho que, pelo menos pelo que o passado nos conta, não foi muito legal, né? Nós temos muitas coisas a discutir no Brasil. Somos um país de mais de 210 milhões de pessoas, com realidades geográficas, econômicas, com uma diversidade econômica brutalmente desigual. Tudo isso tem que ser discutido, mas nenhuma discussão, né, pode relativizar a vida ou dizer que são uma perda aceitável. Quantas pessoas da sua família são uma perda matematicamente aceitável? Quantas pessoas da sua família podem morrer para que você considere que tanto faz? Então, nenhuma vida humana é uma perda aceitável, é uma derrota sempre de qualquer um. É isso que me deprime quando eu vejo morte por qualquer motivo que não seja um motivo natural. Nós temos que dizer, como Mark Twain nos disse, que tem 2 dias na vida. Um é quando você nasce, é um dia importante. O segundo dia mais importante é por que você existe no mundo. É o seu segundo nascimento. Se você não conseguiu responder ainda por que você vive, se você ainda não tem um motivo para viver, pelo menos não negue a vida para os outros. Se você ainda não deu uma resposta, ouça mais especialistas. Não confie em mim. Ouça especialistas, não confie na minha fala, não tenha gurus, estude estudos confiáveis, não é o seu grupo de churrasco, não é o seu WhatsApp do jogo de salão, gente, é estudo confiável, não é quem bebe com você, são pessoas legais, mas eles não sabem distinguir vírus de bactéria, então não escute a eles, escute especialistas e pense na vida como se fosse a sua, do seu filho, da sua mãe, da sua esposa. E pense na vida sempre como insubstituível, o único valor absoluto do mundo. Se você não pensar assim, não só você deixa de ser humano, mas você passa a ser um elemento deletério. E destruir o próprio hospedeiro, isso é coisa de vírus. Destruir o hospedeiro é coisa de vírus. Você não é nem um bom parasita de árvore. Você é um vírus que não sei entrar em detalhes, o Átila saberia melhor, não é exatamente uma forma de vida. Exatamente. Então não seja um vírus, porque o vírus, ao matar o hospedeiro, ele perde o lugar que ele estava, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Até logo a todos que nos acompanharam. Até logo. É isso, gente. Era uma conversa que eu queria muito ter aqui. Foi uma sessão terapêutica para mim, a nível de país. Agradeço demais a presença do professor Leandro Carnal. Para quem quiser acompanhar, ele tem um canal aqui no YouTube. É só procurar Leandro Carnal, vocês vão ver o canal dele. Prazer, Carnal. Tem as redes sociais dele que vão aparecer nas telas finais aqui, assim que a gente entrar na tela de créditos. Acompanhem, assinem, por aí vai. Muito obrigado
aos membros do canal que estão dando esse suporte fantástico até aqui. Está sendo essencial para a gente poder funcionar nesse período. Obrigado ao Serrapilheira, que está dando esse suporte todo para a gente também, tem apoiado o canal aqui. Obrigado ao Estúdio 42, que tem nos ajudado muito, feito essa arte toda, como eu sempre destaco. A Paloma também tem trabalhado bastante comigo. E se eu puder deixar um recado, eu acho que eu queria terminar perguntando isso, assim, depois dessa conversa toda e depois a gente saber para onde esse tipo de caminho leva, quem serve quem? Somos nós que servimos o país, somos nós que servimos aos nossos líderes, somos nós que servimos a economia, ou são eles que nos servem? São eles que estão aqui para fazer a nossa vida melhor e para cuidar da nossa vida, e não o contrário. Um abraço para vocês e até a próxima.